Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E vamos intercalar um pouquinho para ficar um pouco diferente, né? Algumas vezes vamos estar ministrando sobre o livro de Provérbios, outras vezes falando sobre o livro de Salmos, né? Os salmos poéticos, né? Maravilhosos da palavra de Deus. E hoje nós vamos adentrar no Salmo 41, ou seja, no nosso canal você tem disponível do Salmo 1 até o Salmo 40. E agora vamos iniciar para ver se a gente continua também essa jornada, tanto em Provérbios quanto no livro de Salmos, até o fim. Isso é tremendo quando a gente estuda a palavra de Deus de forma completa, né? Aos pouquinhos, porque a palavra é enorme, a palavra de Deus é riquíssima, é um tesouro inesgotável para aqueles que creem nessa palavra bendita do nosso Senhor. Então vamos lá, Salmo de número 41, vamos de pouco a pouco avançando aqui. O Salmo 41, o tema central aqui é a traição dos inimigos e o socorro de Deus. Por quê? Porque Davi, né, um salmo davídico, ele escreveu por músico mor, ou seja, por mestre musical, né, da sua tropa de músicos que estavam ali no tabernáculo de Deus. Ele tinha muitos e muitos músicos e tinha sempre o mestre de música. Ele escrevia o salmo e esse mestre de música colocava a musicalização com os instrumentos que tinha naquela época. Então, a maioria dos salmos são músicas, são poemas hebraicos cantados, né, ou cânticos, por exemplo, cânticos de degrau, que eram cânticos feitos na peregrinação rumo a Jerusalém, uma vez por ano, quando o povo ia na direção de Jerusalém, para estar uma vez por ano ali, e também nas festas, é claro, adorando a Deus de forma toda especial. Então vamos. A traição dos inimigos e o socorro de Deus é o tema do Salmo 41, Salmo davídico. Ele começa dizendo: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Olha que coisa linda. Bem-aventurado significa feliz, felicíssimo, é aquele que atende, ajuda, dá suporte, de alguma maneira faz algo a respeito do pobre, né? Infelizmente, nos dias de hoje, a maioria das pessoas despreza os mais pobres e puxa o saco dos mais ricos. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que atender ao pobre, na medida do possível, dentro da nossa condição, dentro dos recursos que Deus entregou sobre as nossas vidas, onde somos mordomos, despenseiros fiéis, temos que atender ao pobre, para que sejamos bem-aventurados, ou seja, a palavra bem-aventurado significa feliz, felicíssimo. Nós vamos nos sentir bem, realizado, o senso de propósito estará na nossa mente, no nosso coração, e a Bíblia diz, é a promessa para aqueles que atenderem ao pobre, o necessitado, agirem com compaixão, com misericórdia, com generosidade, o Senhor o livrará no dia do mal. Ou seja, quando eles estiverem enfrentando um dia mau, um dia difícil, um dia de tribulação, uma crise, um problema, quando ele orar ao Senhor, Deus vai lembrar daquilo que ele fez em favor dos marginalizados, dos menos favorecidos, dos necessitados, do pobre, aqui no caso, que naquela época eram principalmente órfãos e viúvas e estrangeiros que estavam na terra de Jerusalém, ali de Israel. A promessa de Deus é que o Senhor te livrará do dia mau se você tiver um coração generoso, um coração desprendido, um coração sensível à dor e ao sofrimento alheio. Versículo 2: o Senhor o livrará e o conservará em vida. Olha só, aqui é uma promessa de longevidade, uma vida conservada, uma vida longínqua, né? O Senhor promoverá livramento e longevidade em sua vida. Será abençoado na terra, diz o texto sagrado, e tu não entregarás à vontade dos seus inimigos. Ou seja, Satanás, os demônios, o mundo corrompido sem Deus e até a nossa própria natureza pecaminosa, que são os três inimigos do crente: Satanás e seus demônios, o mundo perdido sem Deus e a nossa natureza pecaminosa, os nossos inimigos espirituais. Naquela época eram inimigos literais, eram pessoas, eram reinos, eram reis que se levantavam contra Davi. Deus não permitirá que nós venhamos a tropeçar, a cair, a ser entregues à vontade dos nossos inimigos, ou seja, não seremos derrotados pelos nossos inimigos, mas triunfaremos sobre eles
debaixo da graça e da bênção do Senhor, porque seremos abençoados. O favor de Deus, a bênção de Deus estará sobre nós se formos compassivos, movidos por compaixão, por generosidade, por misericórdia, por sensibilidade com aqueles que estiverem sofrendo. O pobre e aquele que é necessitado. O próximo, né, conforme Jesus ensina lá nos evangelhos, na parábola do bom samaritano. Quem é o meu próximo? Ele pergunta para os seus discípulos. O próximo é aquele que está próximo de mim com alguma necessidade. Ok? Versículo 3. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Olha que coisa linda. Ou seja, se eu for compassivo, misericordioso, generoso, sensível à dor do outro, quando eu estiver passando por alguma calamidade, alguma enfermidade, alguma doença, alguma necessidade, o Senhor vai me sustentar ali no leito da enfermidade. Sustento aqui tanto no sentido de dar força, capacitação sobrenatural, recursos, pessoas, situações, para que eu saia do leito de enfermidade, para que eu supere as dores e mazelas de uma enfermidade, doença ou qualquer problema físico e biológico. E a promessa de Deus no final desse versículo 3 é que tu, ou seja, o próprio Deus, o restaurará da sua cama de doença. Olha que coisa linda, é uma cura sobrenatural, ou através de algo sobrenatural, ministração dos anjos de Deus sobre nós, trazendo milagres e maravilhas dos céus sobre a terra, ou através dos anjos de Deus no mundo natural, que são os médicos, os enfermeiros, as pessoas das ciências médicas, que serão utilizados como anjos de Deus na nossa vida para nos tirar, nos restaurar da cama da doença. Isso é lindo, irmãos, é precioso quando nós compreendemos essas promessas valiosas e maravilhosas. E vamos terminar com o versículo 4. O texto diz: dizia eu, Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Olha só, ou seja, aqui ele está invocando a piedade, as misericórdias, um Deus perdoador, um Deus que tem piedade, que perdoa o coração arrependido. Ele fala: Senhor, tem piedade de mim. Deus não despreza um coração quebrantado e humilde, pelo contrário, ele vem e ali ele habita, ali ele faz morada. Sara a minha alma, ou seja, Davi reconhece que a sua alma tinha algum tipo de mazela, algum tipo de dificuldade, estava ferida, né? Perturbado, às vezes ali assolado com as ameaças dos seus inimigos, com os reinos que queriam tragar e destruir Israel. Sara minha alma, só Deus pode sarar a nossa alma. Só Jesus de Nazaré, ele é a folha da árvore da vida, lá de Apocalipse e também do Gênesis, que curará as nações, porque Jesus é aquele que sara, Jesus é aquele que cura. Quantas e quantas pessoas foram curadas e saradas através do ministério do Cristo, de Jesus de Nazaré nessa terra, e agora através da igreja, através do poder do Cristo ressurreto e dos seus missionários, agentes de milagres, que somos nós, os da fé. Jesus sara a alma das pessoas. Jesus promove salvação e vida eterna. Jesus cura as feridas e mazelas da nossa alma, traumas, complexos, medos, fobias, sobrecargas, temores. A Bíblia Sagrada diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e acharei descanso para as vossas almas. Ou seja, Deus tem descanso para você. Deus tem cura. Deus quer sarar a tua alma, assim como o clamor de Davi veio diante do Senhor. Ele reconheceu, no final ele diz: porque pequei contra ti. Ele reconheceu o seu pecado, o seu erro, a sua falha, reconheceu que era pecador, que carecia da graça, da glória, do poder, do perdão do Senhor, que era capaz de transformar e sarar a sua alma em nome de Jesus. Então invoque a piedade, a misericórdia, a graça de Deus. E Deus tem graça, misericórdia e perdão para mim e para você. Se você tem pisado na bola, errado, tropeçado no pecado, se arrependa do seu pecado, confesse os seus pecados a Deus. Se errou com alguém, vai lá e conserta. Alguma injustiça ou ofensa que você promoveu contra alguém, vai lá e conserta, restitui, restaura, pede perdão,
para que o perdão e a graça de Deus alcance a sua vida e o seu coração. Jesus cura a nossa alma. Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós louvamos a Deus por isso. Aqui debaixo tem todas as informações para que você possa contribuir com a nossa vida, o nosso ministério pastoral. Faça isso, lance uma semente. Você vai ver os céus abertos, chuva de bênção. Aqueles que investem na obra do Senhor serão agraciados, serão abençoados. Você pode ter certeza, invista na obra do Senhor. Se levante como um cooperador fiel e você verá a bênção do Senhor sobre você. Eu mesmo sempre estou exercendo generosidade, misericórdia, investindo, semeando. Quanto mais você semeia, mais a bênção, o favor e a graça de Deus vem sobre você. Aqui debaixo também tem todas as informações dos nossos cultos, da nossa igreja. Vem estar conosco em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.